Bem-aventurados aqueles que buscam o crescimento, desenvolvimento. Bem-vindos, tudo bem? Hoje o tema vai ser sobre resistência, ser resistente, prós e contras de sermos resistentes. Quando que a nossa resistência vai contra a gente? E quando ela está a favor do nosso crescimento, da nossa expansão, da nossa saúde. Quero me apresentar, sou Cristiana Maresca, aqui a fundadora do programa Quântica da Vida, um programa onde eu vou compartilhando com vocês aprendizados, conhecimentos, vivências minhas e vivências aí dos atendimentos que eu faço, para que cada vez mais a gente possa compartilhar formas de viver com mais inteligência, com mais fluxo, dentro da facilidade, alegria e glória, como diz a barra de Axis, mas com um total pé no chão, sabe? Com um senso de praticidade, de entrar no fluxo da vida com sabedoria, não com apenas uma torcida. Tomara que dê certo. Não, que você saiba o que você está fazendo, que a gente saiba, tenha consciência de quando está no fluxo da vida, quando não está e por que não está. O que é mudar dentro da gente. E hoje o tema necessário foi a resistência. Então eu venho deparando aqui com situações de resistências, onde eu vejo aqui pessoas perdendo forças, perdendo saúde e às vezes até pela própria resistência que tem. Mas a resistência por si só, vamos pegar o sinônimo o significado de resistência, é não ceder. Eu coloquei até no dicionário para trazer disso para a prática, né? Então, não sucumbir à qualidade de um corpo, reagir contra outro corpo. Essa é uma resistência, como se isso pode gerar conflito, né? Então, você ser resistente, mesmo que seja para sua harmonização, para que você se trate cada vez melhor, pode gerar conflitos. Ninguém está ausente de conflitos aqui, mas ainda mais hoje em dia, né? Onde nós estamos em primeiro lugar precisando trabalhar os conflitos internos, né? E a ação, o efeito de resistir. Agora, quando isso nos faz, quando a nossa resistência passa a ser negativa, ou seja, passa a ser contrária ao que na verdade a gente gostaria de materializar, ao nosso objetivo, né? Quando há uma determinação excessiva ao ponto de nós sermos teimosos com a vida. Quando a gente está tendo consequências negativas da vida, nas relações, onde o meu objetivo não está sendo cumprido, eu não estou solucionando aquilo que eu gostaria em mim, não estou me melhorando, eu estou querendo alguma coisa, mas a vida está mostrando que ainda não é desse jeito. E a resistência quando a gente faz uma resistência mais negativa, é quando a gente não muda os padrões que precisa, colocando, eu sou assim, eu sou nervoso, eu sou estressado, eu sou chorona, eu sou sensível, mas num sentido sensível de fraqueza, não sensível de ter sensibilidade, empatia, para ir construindo o seu caminho de ascensão, né? Então, quando a gente sempre coloca a nossa identidade com um fator negativo, uma característica negativa, quem está falando aqui é a resistência de se permitir estar do mesmo jeito e combater o que for, combater com a vida, com as situações, com as pessoas, mantendo o seu estado, que não está construtivo, não está te ajudando a ter relações melhores, mais saudáveis. Então, sempre que a consequência da vida, repetidas vezes, traz situações que não são saudáveis, entenda, há conteúdos meus a continuarem sendo lapidados. Boa tarde, Maiara, bem-vindos, apóstolos. Outra resistência negativa, quando que a gente sabe
que é esse tipo de resistência, esse tipo de jeito de atuar na vida está me prejudicando. Quando gera doença, quando gera desequilíbrio, quando a sua mente não para. Então você está resistindo. Por que eu estou resistindo desse jeito? Em fazer do jeito que eu quero, quando a vida está pedindo que você observe melhor. Se lapide mais. Perceba quais são as resistências dentro de si que estão te bloqueando o caminho. Porque a resistência negativa é quando a gente faz alguma coisa que a vida está mostrando que não está funcionando desse jeito, eu continuo fazendo, isso está claro, né? Eu continuo fazendo, eu vou continuar bloqueando meu fluxo, bloqueando a minha saúde mental, emocional, a saúde das relações. Quando é assim, usa sua resistência positiva, usa sua determinação também. A resistência de enfrentar este corpo mental, essa linha de pensamento meu, essa crença minha, que está me prejudicando. Então, a primeira resistência positiva que você precisa ter é essa força de vontade de estar reto, estar diante da vida forte, para não ceder na sua evolução, não ceder à sua fraqueza, não ceder às suas forças, às suas sombras, mas trazer uma resistência se aliando com as suas virtudes, com as suas forças, para trabalhar, não combater, para trabalhar com firmeza o autoconhecimento, para perceber o que você está fazendo, o que a gente está fazendo, que está criando esses bloqueios, esse emperramento de fluxo da vida, onde as coisas são muito mais desafiantes, demoram para acontecer num sentido que sempre tem obstáculo no caminho, mas que você mesmo, a sua resistência, muitas vezes a nossa resistência de não mudar determinada forma de comportamento, determinada crença, está criando constantes obstáculos. Então a resistência em si, quando ela não está sendo produtiva, ela mesma gera obstáculos. Porque a gente precisa justificar nossas crenças negativas. Por que não flui para mim determinada coisa? É a resistência, o padrão da resistência que quer justificar. Então essa é a resistência não inteligente, né? Por quê? Ao invés de eu olhar para a solução, ao invés de eu aprofundar meu autoconhecimento, usar essa força, essa firmeza de prosseguir naquele objetivo para melhorar, para ser melhor, para minha vida estar melhor, eu estou usando para justificar algo que não está funcionando. Então, se porventura vai percebendo na sutilidade aí da sua linha das suas formas de pensamento, da sua linha de pensar e de sentir as coisas que te acontecem, às vezes de encarar um obstáculo, eu estou encarando para que eu perceba o meu trabalho, use a resistência ao meu favor, eu percebo o meu trabalho, o que eu preciso desenvolver para que eu não só supere esse obstáculo, como eu aprenda com ele a não gerar outros obstáculos parecidos, ok? Então a resistência, a força de você seguir firme naquilo que você quer, de não ceder, precisa ser voltado para a sua evolução, precisa ser voltado para o seu fluxo da vida, para a sua vida ser mais tranquila, para suas relações serem mais harmônicas. Essa é a força da resistência a seu favor. Não a favor do seu ego, mas da sua alma. Para isso que a gente está aqui. Né? Quando nós temos uma resistência favorável, ela sempre nos leva para um lugar melhor, para uma qualidade melhor de relação. Porque é uma força que você vai encarar o teu ego, vai encarar a tua sombra, para trabalhar aquilo que faz parte do seu papel e responsabilidade, mudar, evoluir para que essa relação melhore. A resistência positiva, aquela que a gente precisa firmar, é para quebrar barreiras principalmente internas. Comecemos por quebrar barreiras internas,
por resolvermos os nossos medos, nossas angústias, aquilo que motiva, que dá vida para a ansiedade. Usemos nossa resistência, nossa força de prosseguir com inteligência para colocar coragem na frente, a coragem de ver o seu medo, de assumir para você mesmo os seus lados que precisam de iluminação, precisam de tratamento, de transmutação, né? Não adianta você saber, lembra? Não adianta você saber que você precisa melhorar determinada coisa se eu tenho a resistência no dia a dia de me identificar com o que não é divino, com o que não é saudável para mim. Me identificar com coisas que não sou eu, porque eu sou luz. Eu sou essência divina. Se eu falo que eu sou nervosa, se eu falo que eu sou ansiosa, se eu falo que eu sou... Você está usando uma resistência inconscientemente, você está resistindo em evoluir mais rápido. Muito importante. Usar a sua resistência para, por exemplo, eu quero entender por que eu tenho esse karma, que aconteceu na vida passada, em vidas passadas, com essa pessoa, que eu tenho esse ranço gigantesco, e nessa vida não é para tudo isso, o ressentimento e a raiva que eu tenho dessa pessoa. Tudo certo. Usa sua resistência de combater o teu mau humor, o teu desamor. Mas lembre-se, combater sempre tem mortos e feridos. Então a palavra é transmutar. É muito comum as pessoas colocarem uma imagem de que ser resistente é ser combativo, é combater alguma coisa. Mas na verdade, para a luz divina, para o fluxo da vida, ser resistente é ser firme, com inteligência divina, espiritual, de saber aonde você precisa, qual é o teu caminho de evolução, e destrinchar isso cada vez mais, com as conexões espirituais que você faz, ou que precisa fazer cada vez mais frequente, para que você tenha a sua força, a energia das virtudes ativas, vivas, reconhecidas por si, para que você aí quebre as barreiras da resistência, dos bloqueios que a gente mesmo às vezes cria, tá? Então, de novo, e tem gente que confunde também, ser resistente, eu sou resistente, eu sou determinado, então se confunde um pouquinho com determinação, eu quero desse jeito e eu vou conseguir. Mas às vezes a vida mostra que deste jeito você vai adoecer, fazendo desse jeito essa relação não vai fluir, nunca vai fluir em paz. Então existe um quê de você perceber em ligar, em interligar o ser si mesmo, ser você mesmo, ser forte, ser determinado, mas ser empático o suficiente para você não precisar passar por cima de ninguém, não combater. É aquela história das vezes saber silenciar quando precisa silenciar. Quando as pessoas não estão a fim de se alinhar, elas estão a fim de combater. Não entre, usa sua resistência de uma forma mais inteligente. Se preciso, faça o que é verdadeiro para você, sem combater. Entende? Não é sinônimo o combate com resistência. Não, você pode ter muita resistência e ficar em paz. Porque a resistência não tem nada a ver com combate. A gente aprendeu, a gente tem uma imagem antiga no inconsciente coletivo de guerra, né? De resistência, de fronteira. Mas isso está se desfazendo. Justamente, cada vez mais na pandemia, as pessoas estão tirando as armas e precisam se desarmar. Porque para sermos resistentes, não precisamos ter armas. Precisamos ter inteligência espiritual. Precisamos usar isso para uma solução conduzida pela sua consciência. Desta forma, você vai mudar, vai evoluir muito mais rápido. Aprendendo com os resultados da vida. Quando a vida te mostra barreiras
sinais de que precisa mudar mais alguma coisa, ou precisa fazer mais aquele novo padrão que te faz bem num nível mais profundo, mas que você de vez em quando aplica, precisa aplicar sempre, para criar este hábito de você ser resistente de uma forma produtiva, construtiva e fluida, saudável, certo? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida por hora. Me coloquem aqui. Usa sua resistência, usa essa força de prosseguir, de ter uma qualidade maior no seu corpo mental, no seu corpo emocional, onde eu vou lidar com minha parte negativa, os pensamentos, emoções e sentimentos negativos, com a minha resistência iluminada. Eu vou precisar trabalhar isso, eu vou mudar isso, eu vou me trabalhar. Se eu não consigo sozinho, eu venho para terapia. A gente faz terapia, a gente faz esse processo. Porque tem vezes que a resistência ela é inconsciente, mas os resultados estão aí. O não fluxo é muito cansativo, é muito desgastante. A vida não é desgastante. Se alguma parte da sua vida está desgastante, tem resistência aí. Ou falta de trabalho interior para que você entre mais no fluxo. Quando o caminho é o que sua alma te conduz mesmo, o que sua verdade divina te conduz. Como identificar uma resistência do ego para uma resistência da alma? A do ego é quando você insiste em em agir de um jeito, em pensar de uma forma, sentir de uma forma determinada coisa, determinado assunto. Só que você não ganha mais saúde, você vai perdendo saúde insistindo resistindo, em pensar, viver e agir da mesma forma. Você está na resistência do ego. A resistência da alma é aquela que foca na solução. Eu vou usar a minha força de criar uma qualidade melhor de vida interna, respondendo à externa. A externa responde à interna, interna, e como resposta a externa vai melhorar as relações, o seu trabalho, sua abundância, porque a prosperidade está aí também. Tem muita gente resistente, às vezes eu estou passando mal, quase sem dinheiro, não tenho dinheiro, tenho conta atrasada. Escuta, o que você pode fazer sem ser aquilo que você não está conseguindo entrar no mercado ou não está conseguindo cliente? Vamos trabalhar sua criatividade, vamos trabalhar sua humildade, vamos trabalhar sua coragem. É uma questão de, a resistência está lá, eu preciso ter mais cliente, mas às vezes é uma forma da vida de evolução, é até um caminho kármico de você criar uma outra forma de olhar a vida e trabalhar e se desenvolver com mais segurança, com mais percepção de que você não é aquilo que você faz, você é o que você tem dentro de si para prover, para se desenvolver, para se suprir. Então, cada caso é um caso, tá? E eu queria fechar aqui com o seguinte, uma moral da história, usando a sua resistência com sabedoria, com amor, com fluxo de quebra de barreiras. Mas no amor, na paz e numa conexão profunda com o seu eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Moral, não resista quando a vida te mostrar que os resultados são mais negativos do que positivos, mais fecha caminho do que abre, mais traz doença do que fluxo saudável, paz interior. Então pare de resistir, porque desse jeito a gente quebra, o corpo para. O sistema inteligente do nosso corpo faz a gente ficar doente, faz a gente começar a ter dor, porque você está sendo avisado. Se você resiste em não mudar, persiste em estar da mesma forma,
onde a vida está te mostrando através do seu corpo que precisa equilibrar mais, harmonizar mais a sua forma de agir, de pensar e de sentir a sua vida, as suas relações, ela vai te mostrar de outra forma, de uma forma mais forte. E não precisa, vamos pelo cada vez mais para um fluxo saudável e amoroso de viver, trazendo, lembra, a vida, olha a natureza, a vida é fluxo, a vida é leve, não, para crescer não precisa de dor, precisa de inteligência, precisa saber como a vida funciona, precisa se conhecer para ver onde você não está no fluxo e ter completa humildade para, com inteligência, ir ajustando aquilo que está justificando a sua consequência negativa, ao invés de ir olhando para a solução, de ir trabalhando a solução. Aceite a situação. A resistência tem uma grande... Quem está com perfil e tem um perfil mais resistente de mudar, ele tem uma grande dificuldade de aceitar as situações. Então, uma das grandes forças para a gente quebrar uma resistência negativa na nossa evolução é aceitar, perceber o seu aprendizado ali, os teus aprendizados, os seus convites de desenvolvimento ou de informação, o que a vida quis te mostrar de uma informação a mais que você precisava perceber, para que a sua vida seja flua cada vez mais leve e abundante, próspera, inclusive na saúde. Resistir é para resistir, ficar firme, ter uma ação de não sucumbir quando a gente está cansado, está fraco. Não espere chegar nesse estado. Vai buscando no seu dia a dia se dar momentos de prazer, viver de uma forma prazerosa, não viver correndo contra o tempo, sentindo que você está fazendo para os outros e não para você. Você precisa fazer para você. A sua resistência não é para você sustentar ou suportar uma situação, mas é para você viver prazerosamente uma situação de sua evolução. Aí você está usando a resistência de uma forma construtiva. E por fim, a resistência, ela é para a força que a gente tem de resistir, de encarar, de se alinhar cada vez mais, é para gerar mais harmonia, para ampliar, para ter mais amplitude na vida, em todos os aspectos que eu falei: saúde mental, emocional, física e espiritual. Quando a gente tá numa resistência egóica, ele vai fechando, ele vai cristalizando torpores, desarmonias, doenças, falta de vitalidade. Então aí você já percebe, deixa eu olhar mais essa situação, essa área da minha vida, ou essa pessoa onde eu sinto que, por mais que eu queira melhorar, no fundo eu quero mesmo melhorar, porque eu tô sendo resistente em resolver uma situação do meu jeito, e às vezes a vida fala que não é do nosso jeito, não é como a gente percebe que seria a solução. Por fim, tem pessoas que alimentam um karma, alimentam padrões repetitivos, nocivos, negativos, com baixas vibrações, e diz: eu vou conseguir resolver isso, eu preciso entender o que aconteceu, como eu estava falando agora há pouco, entender o que aconteceu para conseguir fluir melhor, né? Para conseguir quebrar essa barreira e me relacionar melhor com a pessoa. Mas a vida não quer saber, não quer saber quando a gente precisa saber, a informação vem, ainda mais quando a gente no trabalho que faz, abre portais, vê quando vê outras vidas passadas, e quando a gente precisa saber, vem a informação, vem na minha vida, vem na vida dos meus clientes, vem. Quando não vem, não é importante saber o que aconteceu para você resolver karmas. Usa sua resistência de enfrentamento,
de seguir para você melhorar essa relação com base no que acontece hoje, trabalhando o teu amor, tua paciência, trabalhando, percebendo o espelhamento, o que eu sinto eu sinto com essa pessoa. Eu sinto desprezo, eu sinto raiva. Olha para você, do que você tem raiva quando você faz alguma coisa, o que você faz que te dá raiva? Você com você mesmo, porque você vai curando esse ranço, esse espelhamento com outra pessoa e até projeção, né? Quando você vai se tratando naquela situação que é projetada, raiva, desprezo, seja o que for. Você tá curando o teu karma sempre sem resistir em ter que entender o que aconteceu. Às vezes a gente vai ver o que aconteceu e fica com mais raiva ainda. A vida é sábia. Então vamos usar nossa resistência aqui e agora. É para a nossa força de enfrentamento, de encarar para melhorar. E a vida vai mostrar quando é do jeito que a gente está projetando, que a gente acha que é para melhorar e quando não é. Então vamos aprender rápido, vamos ter mais flexibilidade com a vida, lendo a vida de uma forma cada vez mais sábia, consciente, para compreender, usar sua resistência, seu foco, seu objetivo, sua determinação com resistência, aliado à vida, não o contrário. Não é a gente que tem que, eu sempre falo, né? Não é a gente que tem que ensinar a vida, é ela que nos ensina, certo? Eu tenho certeza que com esses toques aqui, você tem total possibilidade de se olhar melhor e perceber aqueles pontos que estão precisando melhorar, ou que como você se trata, onde você está sendo resistente de fazer da mesma forma, um resistente destrutivo. Então vai trabalhando, ter a força para olhar as tuas sombras e lapidar, usar sua resistência de ficar de pé, de ter o seu objetivo de evolução, mas de uma forma que você vá trabalhando aquilo que seria uma justificativa dos seus atos negativos, dos seus atos que fecham caminhos. Compreende? Então eu gostaria de fechar essa live deixando essa reflexão para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa eu colocar aqui, deixa eu ouvir vocês. Conseguir enxergar o que a vida quer nos mostrar com sabedoria e leveza. Isso, Paula. Lembrando, resistência não é densa, não é negativa, não é pesada. O que eu faço com essa força de resistir, de não ceder, inteligentemente é que vai fazer eu ampliar, eu expandir, eu ascensionar ou eu me destruir, tá? Ou destruir relações, certo? Então, gratidão, que a gente tenha cada vez mais sabedoria para usar uma polaridade muito construtiva, muito pacífica a sua resistência, tá? Espero que tenha deixado claro. Tem mais alguma dúvida? Acionem aqui todos os conteúdos de reflexão, de construção para uma vida melhor, para um ser melhor. Estão lá no canal Aprendizados e Ensinamentos, no canal Expansão Espaço Terapêutico, onde eu convido todos vocês, inclusive do Instagram, do Face, enfim, a estarem lá, porque tem vários materiais, estudos, tem frequências, eu não quero ouvir nada, tem frequências que vão trabalhando essas camadas de bloqueio, de resistência, amenizando, acalmando, transmutando, para te ajudar nesse padrão, a transmutar esses padrões de dor, tá? De resistência maior. Gratidão, te amo, Cami. Também te amo, Cris, gratidão sempre. Namastê. Firme e forte objetivo, assim como a resistência, né? Demorou, tá resistente demais em alguma situação, perceba que vai ter teu ego misturado aí. A vida é assim, fluxo otimizado e pontual onde precisa e vambora, porque né? Bom feriado para todos, para quem está aí de feriado. Deus abençoe. E hoje, 20h15, estaremos lá, firmes e fortes,
no trabalho ao coletivo, mas principalmente no trabalho interior, para que a gente esteja bem fortificado, fortalecido, né? Trabalhando nossas energias, consciente ou inconscientemente, as energias negativas, enfraquecidas, tá? Então, potencializando luz no ambiente, limpeza no seu lar, para que o seu clima dentro de casa, a sua energia fique melhor, mais iluminada e ancorada aí com o divino, certo? Um beijo, meus amores. Deus abençoe a todos. Boa semana. Gratidão pela presença.